Alô, alô! Fala Brasil! Está no ar mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites, pelo menos segunda a sexta, né? Comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem o cronista que merece. Talvez você, meu amigo, minha amiga, mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer esse programa de segunda a sexta para tentar entender o que é esse país, esse mundo, essa distopia, essa loucura, seja o que você classificar, né, em todas as suas dimensões, ou seja, na política, na economia, na arte, na cultura, na sociedade, na vida, enfim. Meus amigos e minhas amigas, na segunda-feira eu li uma pesquisa muito interessante, ou a notícia sobre a pesquisa, né? A pesquisa eu dei uma folhada, mas confesso que ainda não me debrucei a ler com mais atenção, mas só a matéria já me deixou bastante com muitos subsídios, né, para fazer essa coluna, né? Saiu na Folha de São Paulo que a notícia é que um relatório, né, de uma organização chamada Open Society Foundations, né, que foi publicada na semana passada, aliás, essa semana, desculpa, né, no dia 11, pesquisa se chama Barômetro Open Society, a democracia cumprirá suas promessas, ou seja, é uma pergunta, né, e que diz o seguinte, que apesar do apoio à democracia ser majoritário no mundo, né, cerca aí de 80% das pessoas entrevistadas acreditam, né, aliás, 80 não, desculpe, 70, um pouco mais de 70% das pessoas acreditam que a democracia, viver em um Estado democrático, é melhor do que viver em regimes autocráticos, autoritários, ao mesmo tempo que essa pesquisa demonstra isso, né, também demonstra que o apoio à democracia entre as pessoas entre 18 e 35 anos tem caído, né? Ou seja, é menor do que nas faixas mais velhas, né? Acima de 35 e principalmente na faixa aí acima dos 50 anos. Então, para esses setores, né? Ou seja, as pessoas, os jovens entre 18 e 35 anos, estados, o apoio aí à democracia vem caindo, caiu, né? Dizem que 57% dos jovens entre 18 e 35 anos considera a democracia preferível face ao percentual de 71%, né, das faixas etárias mais velhas, e que 42% dos jovens acreditam que um regime militar seja uma forma correta de governo. E 35% desse grupo aí, que acredita que o regime militar seja a forma mais correta de governo, né, acham que um líder forte, que não se preocupa com eleições, seja um caminho positivo para o governo. E, obviamente, entre as pessoas acima de 56 anos, por exemplo, que a pesquisa capta, esse percentual é menor. Bom, o título dessa coluna de hoje é Como as democracias burguesas morrem e o fascismo floresce. Para quem não está ligado, esse texto foi inspirado aí num texto que já virou assim, um certo clássico, né, das ciências políticas no mundo, ou best-seller, não sei se clássico, né, não sei se tem a força de ser um best-seller, um clássico, né, mas com certeza é um best-seller, chamado Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, dos estudiosos do tema, e que eles abordam justamente a falência das democracias, do que eles chamam de democracias, né? No mundo, fundamentalmente, o regime pretensamente democrático nos Estados Unidos, e eles falam isso, eu li o livro, né? Eles falam isso justamente para tentar explicar o trumpismo, ou o Trump, né? Então, por que o Trump ele conseguiu o êxito de se eleger presidente da República, isso inclusive antes, assim, né? Antes não,
bem no início do governo Trump, né, eles já lançaram essa tese aí, eles têm várias hipóteses, eu sei. É interessante ler, discordo de muitas coisas ali, né, mas é uma leitura que vale a pena. Mas eu vou numa direção não contrária, mas numa direção que talvez eles não tenham explorado, que não é como as democracias morrem, né? Mas sim como as democracias burguesas morrem. Porque, de fato, esse modelo democrático que eles enfatizam é o que nós chamamos no mundo de democracia burguesa. Por que democracia burguesa? Porque existe outro tipo de democracia também. Existe a democracia proletária. As pessoas não apagam, né, isso da literatura e das discussões políticas, porque não interessa. Mas o regime democrático ele não é único. Né? O regime democrático, ele, claro, ele tem seus padrões, seus parâmetros, mas ele, de forma alguma, é algo pronto, dado, e é algo que não possa ser discutido. Né? Eu acho que essa que é a questão. Né? Então, o que eles estão falando naquele livro, eles não dizem isso, mas eles estão falando da falência da democracia burguesa, pelo menos no Estado, né? Na sociedade onde ela mais vigorou, que são os Estados Unidos, né? E como que, justamente dessa falência, surge um fenômeno do neofascismo, do neopopulismo, expresso pelo Trump nos Estados Unidos, pelo Bolsonaro aqui no Brasil, pelo Orbán, né, na Hungria, agora pelo Milei, né, na Argentina. Todos os fenômenos são fenômenos interligados. Né, é um projeto da extrema-direita, mas é um projeto que só pode vingar porque existe um esgarçamento, um cansaço, né, uma fadiga dos regimes democráticos burgueses no mundo. Liberal burguês, né? Porque a ditadura também pode ser uma ditadura burguesa. Então, na verdade, existe um esgarçamento aí, um cansaço, uma fadiga desses regimes liberais burgueses, e justamente dessa fadiga surgem os fenômenos que nós chamamos aí de neopopulistas, neofascistas, fascistas em si. Isso não é novo na história, não. Claro que não é novo na história, mas não quer dizer que seja igual ao que aconteceu nos anos 20, 30 e 40 na Europa, no mundo, mas na Europa tem características diferentes, né? Bem diferentes, mas assim, um ponto em comum entre esses fenômenos é justamente esse sentimento de fastio com a democracia burguesa, né? Esse sentimento assim de que esses estados pretensamente democráticos não resolvem os meus problemas. Né? Porque é isso que está nas entranhas dessa análise. Né? Não é que as pessoas não gostem de democracia, não é que as pessoas não queiram liberdade, não é que as pessoas não queiram, né, eleger seu presidente, né, os seus representantes, não é nada disso. Né? O problema é que as pessoas identificam que as suas questões, os seus problemas, né, a sua vida não está sendo alterada, ou se está sendo alterada para pior dentro desses estados, dentro desses regimes. Né? O fascismo, o nazifascismo na Itália e na Alemanha prevaleceu justamente por conta da falência dos regimes liberais burgueses nos seus estados aí após a Primeira Guerra Mundial. Né? República de Weimar, né? Na Alemanha, e também aí o esgarçamento ali do regime italiano, né? Assim, a monarquia, no caso, eles não eram nem democráticos, era uma monarquia constitucional, né? Não era nem uma república, né? Mas aquele regime ele também estava em crise, e isso favoreceu o crescimento do nazifascismo
tanto na Itália como na Alemanha, com as consequências que a gente viu. Né? É a mesma coisa que está acontecendo hoje? Não, não é a mesma coisa. Tem coisas em comum? Tem coisas em comum. Né? Uma dessas coisas em comum é justamente esse sentimento aí de fastio, de cansaço, de fadiga, né, dos estados democráticos, liberais burgueses. Né? E eu acho que as lideranças políticas não têm resposta para isso. Né? Qual foi a resposta a isso no Brasil? Qual foi a resposta ao Bolsonaro no Brasil? Foi o Lula. Olha, o Lula já tinha governado o Brasil durante 2 mandatos, né? Elegeu sua sucessora, que se reelegeu também, e um dos elementos da crise institucional que o Brasil passou é justamente isso. Então, olha só, você voltou a uma saída do passado, né, que gerou problemas. Por quê? Porque você não tem novas saídas, você não tem novas perspectivas. Por quê? Porque existe um dado momento em que o sistema capitalista não oferece, né, essas perspectivas, essas saídas aos seus cidadãos, aos cidadãos. Isso que eu gostaria de colocar hoje. E qual é o problema hoje? O problema é justamente você ver emergir das catacumbas, né, das sombras, elementos como Bolsonaro, como Trump, como Milei, como Orbán, né, como Tayyip Recep Erdogan na Turquia, como aqueles, né, o Le Pen, né, da Frente Nacional, lá na França, como alternativas para justamente eles contam com o voto das classes populares nesse país. Né? Quem vota nesses caras, quem vota na extrema-direita, não é o rico só. Vota na extrema-direita o pobre também. O pobre ressentido, o pobre amargurado, o pobre desiludido, né? E que, obviamente, enxerga no discurso dessas pessoas, talvez, né, nem enxergue assim, a solução, mas enxerga como uma alternativa. Né? Então, a diferença em relação aos anos 30 e os anos 40, os anos 20, né, do século passado, é que antes, né, você tinha também a concorrência do socialismo. Ou seja, o socialismo vinha como uma alternativa aos regimes liberais burgueses. Uma alternativa diametralmente oposta. Não ao regime liberal burguês em si, mas a proposta de estruturação de uma sociedade baseada na exploração do homem pelo homem, que é a sociedade capitalista. Hoje nós não temos isso. Né? Hoje, ou seja, as classes populares, né, ou parte da classe média, os ricos, mas as classes populares, eles não têm essa alternativa, os classes populares não têm essa alternativa, os ricos nunca vão ter mesmo, e a classe média é vacilante, né? Mas não se tem essa alternativa, não se tem essa disputa no campo ideológico que possa fazer com que a pessoa vá para um outro caminho. O caminho que ela tem, infelizmente, é o caminho de aderir a essa excrescência ou então voltar, né, às velhas formas, que é o que aconteceu no Brasil. Isso não tem como dar certo, né, meus amigos e minhas amigas. E, tendo dito isto, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal. Talvez amanhã eu não faça, mas vou tentar fazer. Tchau, tchau!